Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, o deputado federal Paulo Ganimi reagiu à homenagem realizada pelo Congresso Nacional a Dias Toffoli, presidente do STF, que findou seu mandato nesta semana. O parlamentar rememorou a trajetória de Toffoli desde sua função como advogado do PT, passando pela nomeação por Lula em meio ao mensalão e chegando à criação de um inquérito inconstitucional das fake news. Consoante o deputado, o respeito institucional deve ser alcançado por meio de ações concretas à altura do cargo. Ele enfatizou: é claro que todo presidente de uma instituição tão importante como o STF, um dos basilares dos 3 poderes da República do Brasil, merece respeito. Um respeito também que deve ser alcançado e atingido pela sua atuação à frente daquela instituição. De acordo com ele, mesmo o saber jurídico, condição para nomeação, é algo contestável quanto a Dias Toffoli. Podemos aqui traçar várias críticas e comentários, até mesmo a presença do próprio ministro como ministro do STF, desde a sua indicação como ministro pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, muito contestada, inclusive pelo fato do contestado saber jurídico, que deveria ser um dos elementos, um dos pontos-chave para ser nomeado ministro do STF. Tratava-se de um advogado, bacharel em direito, que não conseguiu ser juiz nos concursos que tentou fazer, mas que alcançou a Suprema Corte do Brasil pela indicação política. Ganimi achurou as transgressões do inquérito das fake news, apontando como ele está violando o devido processo legal. Mas sem falar apenas do ministro Dias Toffoli, porque o tema é hoje principalmente o presidente Dias Toffoli. A sua atuação como presidente à frente do STF é muito questionável, a começar por inquéritos, como, por exemplo, o inquérito das fake news, do qual discordamos desde o seu princípio, independentemente de quem foi atingido por ele, pela forma como ele foi instaurado, em que a própria corte era autora, juíza e também vítima, teoricamente, do próprio inquérito. Como também por outras questões que a sociedade hoje cobra veementemente de todos nós, agentes públicos, nós aqui da Câmara, dos senadores e do Executivo. Dessa forma, o parlamentar sintetizou os motivos pelos quais não homenageia Dias Toffoli. Ex-advogado do PT, indicado no momento do mensalão, indicação essa de cujo objetivo até hoje todos nós temos dúvidas. Sempre critiquei quando alguém fala que o STF é uma vergonha. O STF é super importante para a nossa nação, super importante para a democracia, mas temos sim ministros do STF que são uma vergonha. Temos uma presidência hoje que felizmente muda de dono, que foi responsável pela piora do STF e não teve ao menos a capacidade de entender qual é o papel do STF, principalmente agora no ano de 2019 e 2020, e não teve a capacidade de mudar o STF para aquilo que estamos tentando mudar na política brasileira, com muita dificuldade, mas estamos tentando. Por isso, não homenageamos o presidente, ministro Dias Toffoli. Assista. Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, na manhã de hoje, tivemos aqui uma sessão em homenagem ao agora findando seu mandato de presidente do STF, presidente ministro Dias Toffoli. Uma homenagem que foi dita aqui pelo presidente da Câmara, que ela atendia um pleito de todos os parlamentares. Não me manifestei naquele momento, até por respeito ao presidente da Câmara e também o presidente do Senado, que estavam aqui presidindo a sessão e convidaram o ministro Dias Toffoli, mas gostaria de deixar claro que essa homenagem não é compartilhada pela bancada do Novo. Claro que todo presidente de uma instituição tão importante como o STF, um dos balizares dos 3 poderes da República do Brasil, merece sim respeito, mas um respeito também que deve ser alcançado e atingido pela sua atuação à frente daquela instituição. Por isso, podemos aqui traçar várias críticas e comentários, até mesmo a presença do próprio ministro como ministro do STF, desde sua indicação como ministro pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, muito contestada, inclusive pelo fato
do contestado saber jurídico, que deveria ser um dos elementos, um dos pontos-chave para ser nomeado ministro do STF. Um advogado, bacharel em Direito, que não conseguiu ser juiz nos concursos que tentou fazer, mas que alcançou a Suprema Corte do Brasil pela indicação política. Indicação política que não foi contestada ou rejeitada, pelo menos, pela comissão aqui do Senado, que deveria ter como prerrogativa justamente contestar decisões como essa. Mas desde 1800 e alguma coisa, que eu não me recordo agora, não temos nenhum ministro do STF que foi rejeitado por essa comissão. Ou seja, mais um ato pro forma com simbolismo político que não cumpre com a sua função. Mas sem falar apenas do ministro Dias Toffoli, porque o tema hoje é principalmente o presidente Dias Toffoli, a sua atuação como presidente à frente do STF, ela é muito questionável. A começar por inquéritos, como, por exemplo, o inquérito da fake news, que discordamos desde o seu princípio, independente de quem foi atingido por ele, mas pela forma como ele foi instalado, em que a própria corte era autora, juíza e também vítima, teoricamente, do próprio inquérito. Como também outras questões que a sociedade hoje cobra veementemente de todos nós, agentes públicos, nós aqui na Câmara, os senadores, o Executivo, e que agora, finalmente, o Executivo entregou aqui uma reforma administrativa que pretende acabar, ou pelo menos resolver parte dos privilégios que diversos servidores têm, mas que até agora o Legislativo, o Judiciário, desculpa, e em especial a Suprema Corte, que ela não só é exemplo e referência no que deveria ser o Judiciário, mas ela que define, principalmente, diversos pontos ligados à magistratura, e eles são exemplos ao contrário, como recentemente aprovado pelo próprio presidente Dias Toffoli, aumento não, mas sem a possibilidade deles obterem dividendos extras por conta da sua atividade. Enquanto a gente precisa de ajuste fiscal, enquanto precisamos dar o exemplo e reduzir, sim, aquilo que são os penduricalhos, o extrateto, inclusive sempre pleiteamos aqui nessa casa a votação do projeto que consegue garantir que ninguém vai receber acima do teto, o Judiciário vai no sentido contrário, dá cada vez mais benefícios aos seus membros, à sua corte. Isso foi também na presidência do então deputado, ex-deputado do PT, deputado não, advogado do PT, ex-advogado do PT, ex-advogado que foi indicado no momento do mensalão, com dúvidas até hoje colocadas por todos nós, qual era o objetivo da sua indicação. Mais uma vez, já que meu tempo já encerrou, peço aqui uma extensão aí de 1 minuto, presidente, temos aqui sim muito respeito à Suprema Corte. Defendemos sempre que os 3 poderes trabalhem de forma harmônica e vamos sempre defender isso. Mas esperamos também que os membros dos 3 poderes sejam respeitosos com a sua função, sejam respeitosos com aquilo que é seu papel primordial. Papel esse que foi dado pelos eleitores e a eles pela indicação do presidente da República. Inclusive, indicação essa que eu contesto a forma, inclusive apresentei uma PEC 225 de 2019, que trata justamente da indicação dos ministros para o STF. Então, sempre critiquei quando alguém falou que o STF é uma vergonha, que o STF é super importante para a nossa nação, super importante para a democracia. Mas sim, temos ministros do STF que são uma vergonha. E temos uma presidência hoje que felizmente muda de dono, que foi responsável, se não para a piora do STF, pelo menos não teve a capacidade de entender qual é o papel do STF, principalmente agora, no ano de 2020, 2019, e não teve a capacidade de mudar o STF para aquilo que estamos tentando mudar na política brasileira, com muita dificuldade, mas estamos tentando. Por isso, não homenageamos o ministro, o presidente Dias Toffoli. Podemos sim, mais uma vez, dar a nossa importância à instituição e vamos sempre respeitá-la e jamais vamos
confrontar a instituição, porque ela é fundamental para a democracia brasileira, mas esperamos e fazemos aqui o apelo que o próximo presidente do STF haja conforme aquilo que toda a sociedade brasileira espera, com rigor nas contas públicas, acabando com privilégios e penduricalhos que todos os juízes, ministros, todo o judiciário hoje tem e que a sociedade não aguenta mais, e também sem militância, sem usar o judiciário como forma de fazer ativismo político. Não é papel do judiciário fazer isso, não é isso que foi encabido ao judiciário pela Constituição e não é isso que a população brasileira espera do judiciário. Gostaria eu que o judiciário, principalmente os ministros, não fossem figuras públicas, não tivessem contas no Twitter, nas redes sociais e que decidissem baseado em técnica, em fatos e dados e não por ativismo político, que é o que hoje também é muito feito e rege boa parte das decisões do judiciário. Então, obrigado, presidente, obrigado a todos e espero aqui, mais uma vez, desejo muito boa sorte ao futuro presidente do STF, que ele haja como a população e a sociedade brasileira espera dele. Muito obrigado.